abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Pegaremos os versículos 9 ao 11. Marcos, capítulo 1, versículos 9 ao versículo 11. Aleluia. Glórias a Jesus. Todos encontraram? Amém? Leiam comigo, por favor. Assim está escrito. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Aleluia. O profeta João é um dos homens mais emblemáticos do Novo Testamento, porque ele se difere em alguns pontos. Observe que era um homem de uma palavra dura, porém, era um homem que a Bíblia diz que era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A pergunta que fica para nós é: como que um homem cheio do Espírito Santo pode ter palavras duras? Essa é uma pergunta contemporânea. Essa não é uma pergunta bíblica. Essa é uma pergunta do achismo humano dos nossos dias, mimizentos, e não de um tempo em que homem era homem, com virilidade, e tinha em si características que não lhes deixavam ficar sentidos com qualquer coisinha. Um homem cheio do Espírito Santo, porém um homem de uma palavra dura, rígido, fundamentalista, mas que não se desapegava da verdade. Ainda hoje existem homens assim, que são rotulados como duros, como fundamentalistas, como rígidos, e Deus nos céus olha para eles aqui na terra e diz: zeloso. O homem pode rotular do jeito que quiser, mas a imagem perfeita de um varão e de uma varoa de Deus é diante do Eterno, onde ele olha e diz: zeloso, zelosa, meu, minha. Ainda que tudo vá contrário, ainda que todas as pessoas queiram nos cancelar, que a palavra hoje é isso, continuemos fiéis a Deus, zelosos, cuidadosos com o divino. É o apóstolo Paulo que diz: não entristeçam o Espírito Santo. E a falta de zelo nossa faz com que o Espírito do Eterno se entristeça dentro de nós. Davi, quando foi orar no Salmo 51, ele dá um segredo espiritual para nós. Ele vai dizer: não retire de mim o teu Espírito
Espírito, para que nós não percamos o Espírito de Deus nas nossas vidas. Temos que ter zelo com a coisa, com aquilo que é dele, zelo com a sua obra, zelo com a sua palavra, zelo com o ministério que ele nos deu, zelo com o chamado que ele nos deu. Em tudo que formos fazer para Deus, temos que fazer diferente. Diferente em que sentido? Com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com a nossa mente, sempre dando o nosso melhor. João Batista, apesar de ser uma figura diferente nesse sentido, era um homem que ainda na eternidade Deus já havia escolhido para aquele momento. E nós observamos detalhes interessantes na vida dele. Observe. João Batista não tinha estratégias humanas para pregar. Ele não buscava um lugar onde tivesse uma boa plateia. Ele não buscava um lugar onde tivessem pessoas para ouvi-lo. Não, ele ia pregar no deserto, à beira, às margens do Jordão. E o texto vai dizer que as pessoas da Judeia, da Galileia e de toda aquela circunvizinhança saíam do seu conforto, das suas residências, largavam os seus afazeres e iam até o deserto ouvir alguém que a palavra já havia profetizado como a voz que clama no deserto. Ai, que marraço e anás. Como que um homem de uma mensagem dura, sem nenhuma estratégia, indo pregar em local isolado, atraía tantas pessoas para perto de si? Nós temos pelo menos duas explicações para isso. Uma bíblica, profética, e uma teológica. A explicação bíblica está em Amós, capítulo 8, versículos 10. Capítulo 8, versículos 11 a 14, onde vai dizer: eis que existirão dias, diz o Senhor, em que eu enviarei fome sobre a terra. E essa fome não será fome de pão, e haverá sede também, não será sede de água, mas de ouvir a minha palavra. E as pessoas andarão de uma extremidade à outra da terra, e não ouvirão a palavra do Senhor. Assim Deus profetizou, através de Amós. Quando chegamos em Malaquias, que Malaquias, o profeta, encerra o seu trabalho profético, o seu documento está concluído, inicia-se um período de 400 anos, onde Deus não falou mais, onde Deus não levantou um profeta sequer. E as pessoas começaram a se sentir sedentas, famintas, necessitadas da palavra, mas não tinha mais ninguém para falar. Assim diz o Senhor. Acabou-se. 400 anos depois, na plenitude dos tempos, Deus abre as portas para a profecia novamente através de João Batista. E um povo faminto, sedento, necessitado, saía de tudo que era lugar para ouvir alguém falar a palavra de Deus. O que falta para nós hoje, igreja, é fome da palavra, é sede da palavra, é necessidade de orientação divina na palavra. E o que, por conta disso, muitas vezes nós pesamos na balança se é melhor ficar em casa assistindo Netflix, ou se nós devemos ir à igreja ouvir a palavra do Senhor. Diferentemente de um povo que ia para o sol, para o deserto, nós temos um teto, temos ar-condicionado, cadeiras confortáveis, estrutura, mas falta algo em muito crente hoje: fome e sede da palavra. Se tivesse fome e sede de palavra, poderia ser um banco de madeira, poderia sentar no chão, mas todos estavam juntos, reunidos e cheios do Espírito. O que nos falta hoje, além do compromisso com o divino,
é fome, é sede da palavra. Nós lemos tudo que é notícia. Eu conheço testemunhos de pessoas que leram obras como Moby Dick, um calhamaço. Leram obras como Harry Potter. Eu fiz isso aqui em uma semana. Eu fiz isso aqui em 15 dias. Eu fiz em 4 dias. Legal. Muito bom. Agora, quem dera você tivesse a mesma fome, a mesma sede da palavra. Porque ela é luz para o teu caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, é ela que fundamenta a nossa fé, é ela que nos orienta. Mas não, eu gostaria muito que nós tivéssemos a mesma fome e a mesma sede da palavra, que este povo que saía do seu conforto e dos seus afazeres tinha, ao irem ouvir a voz que clama no deserto. A explicação teológica é: aquele profeta tinha unção. E a unção de Deus, ela é um atrativo para as pessoas. É por isso que muita gente te procura. É por isso que muitas vezes você fica surpreso. Por que estão me pedindo orientações? Porque viram unção na tua vida. A unção atrai. Muitos iam porque estavam muito sedentos, mas outros viam nele unção. E aquele homem pregando, e começava a se reunir muitas pessoas, multidões. Os fariseus olharam a situação e disseram: vamos investigar, vamos ver o que é, vamos perguntar. E a resposta de João Batista era: eu não sou o Messias. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Mas tem um que já está chegando aí. E a dignidade dele é tal que eu mesmo não sirvo nem para desatar as sandálias dos seus pés. Eu aqui vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. João Batista nem terminou de falar, quando ele olha para o horizonte, lá vem Jesus. Aí João Batista muda o discurso e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de um pregador é apresentar Jesus para o mundo. A missão de um crente nunca foi ser ganhador de almas e de ir pregar o evangelho. O resultado quem dá é o eterno. Quem crê e for batizado, tem os que creem que são batizados, são os salvos. Quem, porém, não crê, tem os que não creem. Agora, o que não pode faltar é a responsabilidade de apresentar Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós entramos no texto. Jesus chega até João para ser batizado nas águas. E há mais um ponto que a gente vê a diferença de João e os outros profetas. Isaías, o profeta messiânico, por exemplo, falou muito sobre Cristo, mas ele não viu a Cristo. João viu. Ele não mergulhou no mesmo rio que Cristo. João entrou na mesma água que ele. Ele não tocou em Cristo, na pele, na carne, mas João pegou nele para batizá-lo. Aí vem Jesus e diz: dos nascidos de mulher, não houve um maior do que João.
João profetizou e viu o resultado da sua profecia. Ah, Jesus, quem dera todas as profecias que saem pelos nossos lábios, nós pudéssemos ver o resultado delas. Aí Jesus sai da água e o texto vai nos mostrar 3 fenômenos que acontecem logo que ele sai da água, batizado nas águas. O primeiro fenômeno é: os céus se abriram. E céus abertos significa revelação de Deus. Gênesis capítulo 28, versículos 12 e 13. Jacó está fugindo do seu irmão. E de repente ele resolve dormir. E os céus se abrem. E ele contempla uma escada. E anjos desciam e subiam pela escada. Jacó teve a ideia de dar um nome ao local. Bet-El, casa de Deus. Meu Senhor. Deus se revela para nós até nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E por incrível que pareça, Ele é especialista em nos pegar nesses momentos mais difíceis, para mostrar para nós a grandeza dEle e também as suas misericórdias, o cuidado. Ele é o Senhor que te guarda. Isaías capítulo 6, de versículos 1 a 4, Isaías também vê os céus abertos. E ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. Céus abertos sempre foram demonstração da revelação de Deus. Ezequiel 1, versículo 1, também vai mostrar Ezequiel contemplando a revelação divina com céus abertos. E Jesus saiu da água e a primeira coisa que acontece é: os céus se abriram. O segundo fenômeno é que o Espírito de Deus desce e pousa sobre Cristo e capacita Jesus para realizar a obra que ele tinha aqui na terra. Isaías 61, a partir do versículo 1, vai nos dizer que o Espírito de Deus estava sobre ele, porque o ungiu para fazermos a obra de Deus, para sermos igreja. Nós precisamos, necessitamos, carecemos do Espírito Santo. Jesus, em João 20, 22, ele assopra sobre os seus discípulos e diz: recebam o Espírito. Depois, Jesus, em Atos 24, 49, ele vai dizer: ei, aguardem, fiquem em Jerusalém, não se apressem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e assim serão minhas testemunhas. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, igreja não é igreja. É um mero clubinho social, de reuniões moralistas, trabalhando preceitos éticos, mas desprovidos do essencial, que é o Espírito de Deus. É necessário que o crente, que o obreiro, que a igreja seja cheia, transbordante, repleta do Espírito Santo.
Aí Deus brada do céu, terceiro fenômeno. Abre os céus, primeiro, revelação de Deus. O Espírito desce, unção de Deus. Terceiro, Deus vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O apóstolo Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus. Se nós imitarmos Jesus, essa voz de Deus que falou, filho amado, em quem tenho prazer, ela tem todo o valor e garantia nas nossas vidas também. Se nós imitarmos Jesus, somos sim filhos amados, que não entristecem o Espírito Santo. Jesus falou de duas classes, e todas as duas classes chegariam diante dele. A primeira classe de pessoas que chegarão diante dele vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos obras grandiosas. E Deus vai responder: não vos conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A outra classe, eu creio que é a classe igreja, salva. Vai chegar e não vai falar nada, ele só vai ouvir. Não tem justificativa, não vai dizer nada, só vai ouvir. Quando chegar diante dele, vai ouvir: venham, benditos do meu Pai. Entrem no regozijo do seu Senhor. Estes são os filhos amados, em quem Deus tem prazer. Os filhos amados em quem Deus tem prazer, eles são repletos do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele vem sobre o crente, mora no crente, reside no crente, faz do crente templo, morada. Quando o crente conquista o coração de Deus, não existe fórmula, não existe nenhum passo a passo, nenhum ritual. O que existe é a vontade soberana de Deus, encontrando alguém que se propõe a fazer a vontade dele. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus precisou ser batizado. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne, que já estava desde o princípio. Mas aqui ele precisou ser batizado no Espírito Santo para começar a sua obra. Por que nós seríamos diferentes? O que nos qualifica para sermos diferentes? O Espírito que pousou sobre Jesus é o mesmo Espírito que foi derramado sobre o povo, a igreja, em Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Assentados, assim, sentados. E de repente veio um som semelhante a de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E foram repartidas sobre eles línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir do momento em que eles foram cheios do Espírito Santo, as suas vidinhas, até então medíocres, medianas, receberam um brilho.
um diferencial, onde os que estavam de fora começaram a notá-los. E sem entender o que notavam, o que percebiam, começaram a tecer comentários. É quando o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uma pregação que começa na Bíblia, anda pela Bíblia e conclui-se na Bíblia. Bíblia, só Bíblia. E depois que ele faz a pregação, ele não faz apelo. São os ouvintes dele que apelam. São os ouvintes que perguntam: e agora o que eu faço? Aí ele vai e responde: solução, creia no Senhor Jesus. E a primeira pregação, o primeiro ato da igreja, deu 3.000 almas para serem batizadas. Imagine 11 homens para batizar 3.000 pessoas. É um trabalho gigantesco, mas é uma alegria bem maior. Oh, Jesus, eu tenho, Ana, cheio. Igreja que todo dia se dobra gente de joelho, pastor. Todo dia, pá, dobrou 1, 2, 3, decisões. E não tem batismo. Está com algum problema. O que mostra o crescimento de uma igreja é batismo nas águas. Porque é o momento que passa-se para o rol do corpo de Cristo, oficialmente. Eu glorifico a Deus, porque aqui eu já pude estar presente em alguns batismos nas águas. Este é o sinal do ganho de almas, efetivo, quando tem batismos. Foram 3.000 batizados, 3.000 novos convertidos para serem discipulados. Aí nós vamos ver que como este Espírito que pousou sobre Jesus é o mesmo que foi derramado sobre a igreja, em Atos capítulo 8, versículos 14 a 17. Vamos ver? É bom. 8. Atos 8. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem, oh, aleluia! Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Então aqueles apóstolos lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. É a Bíblia que está me mostrando que vai haver momentos em que você poderá impor as mãos sobre alguém. Oh, glória! E aquela pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Você tem este poder. Se Deus mandar, faça. Em Atos 10, 44, já é Pedro. Pedro indo à casa de Simão, o curtidor de couro. Vamos ler o texto, memória não é boa. 10, 44, de Atos. Casa de Cornélio. Exato. E dizendo Pedro ainda estas palavras, Pedro pregando, caiu. Olha o verbo, caiu. Olha o verbo, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, sentados, e o Espírito batizou.
estavam todos em Samaria e pela imposição das mãos o Espírito também batizou. Agora está aqui o apóstolo Pedro pregando e o Espírito é o verbo, desaba, cai sobre todos. E eles são batizados e cheios do Espírito Santo. Se nós continuássemos a leitura do texto, tendo tempo, deste texto aqui, nós iríamos descobrir que eles não tinham sido ainda nem batizados nas águas. E o Espírito Santo já chegou e confirmou. Por isso que foi dito agora há pouco, não há fórmula. O que há é a vontade soberana de Deus. Inclusive tem uma coisa, aleluia. Se o Espírito Santo quiser, ele te batiza agora. E se tu abrir o teu coração agora, tu serás batizado por ele. O Espírito que foi derramado na igreja primitiva é o mesmo que opera em nós. É o mesmo. Atos 2:39, o apóstolo Pedro ainda pregando, ele vai dizer que a promessa do Espírito Santo era para eles. Era para os seus filhos. Era para os que estavam longe. E para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse versículozinho aqui está dizendo para mim e para você que o Espírito Santo opera ainda hoje. E que nós somos os tantos quantos o Senhor nosso Deus já chamou e já batizou com o Espírito Santo. E o desejo de Deus é encher a sua igreja do Espírito. O mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, aleluia, lá no começo de todas as coisas, é o Espírito que desceu sobre Jesus, e é o Espírito que ungiu os profetas, e é o Espírito que ungiu os apóstolos, e é o Espírito que move a igreja, e é o Espírito que trabalha sobre todos nós. Ai, meu Deus. O ano era 2016. Eu pastoreava uma congregação humilde na Vila Luizão. E quando eu cheguei, aquela igreja era, desculpe o palavreado, uma ruma de doidinho, sem pé e sem cabeça. Era só mistério, desprovido de espiritualidade, só fantasia, folclore. E aí foram 3 meses, todo culto era culto de doutrina, minha irmã, todo culto. Não tinha um culto que não fosse culto de doutrina, ensino, 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 ensino. Renanzinho, aquela igreja da Luizão. Depois de 3 meses, em uma sexta-feira, culto de doutrina, inclusive, eu comecei a pregar. 15 minutos, mais ou menos, de pregação. Irmã Thelma, mais ou menos 15 minutos. 8 irmãs, pau! Círculo de oração. Todas batizadas com o Espírito Santo. Assim, uma coisa assustadora. Vai que a Súria anda a sério. Uma semana depois, no mesmo tipo de culto, sexta-feira, a mesma liturgia, uma irmã batizada no Espírito Santo. Aí já eram 9. No dia seguinte, no sábado, os jovens foram se reunir para ensaiar o louvor. Eram 7 jovens. Ensaiaram o louvor, tudo bonitinho. Na hora que deram as mãos para orar, encerrando, Deus batizou todos os 7. O Espírito de Deus ainda opera no meio da igreja.
Ah, Jesus. Eu quero te contar um pouquinho da história das Assembleias de Deus, para que tu entenda, como crente, onde é que tu está, meu irmão. Muita gente não sabe onde está. Ou antes de eu começar a história, eu vou lembrar algumas coisas que eu já vi nas Assembleias de Deus. Pastor Miguel, eu acredito que o senhor experimentou isso que eu vou falar. 6h30 para 6h40, a gente chegando para o culto, templo vazio, os bancos de madeira. Meu Deus, na hora que a gente colocava o pé da porta para dentro, nós sentíamos um peso de glória da presença de Deus no templo. Era o templo que as irmãzinhas do Cocó, do Círculo de Oração, já tinham passado o dia inteiro lá, ó, atraindo a presença do Altíssimo. Hoje esse negócio está meio escasso, mas nós podemos recuperar isso aí, é muito fácil. Clame a mim, eu te responderei. Buscar-me-eis e me achareis. É muito simples, é muito fácil. O Espírito de Deus opera na igreja. No dia 19 de novembro de 1910, olha lá, 19 de novembro de 1910, descem de um navio 2 missionários suecos americanos, Gunnar Wingre e Daniel Berg. E eles vêm dos Estados Unidos com uma missão: pregar a palavra de Deus. Mas pregar a palavra de Deus cheios do Espírito de Deus. E esses homens começam a exercer o chamado de Deus em suas vidas. E houve uma revolução espiritual na igreja brasileira. Não foi só lá, foi na igreja brasileira. E como a Assembleia de Deus é uma igreja missionária no mundo, porque os primeiros missionários que saíram daqui foram para Portugal, fizeram o caminho inverso para pregar a palavra. Aí, em 10 de junho de 1911, uma irmã, a irmã Celina de Albuquerque, é batizada com o Espírito Santo. Depois que essa irmã é batizada com o Espírito Santo, a porta se abriu e mais 18 irmãos foram todos batizados. Quem não conhecia o mover do Espírito não suportou, e eles foram obrigados a abrir uma igreja, cujo nome inicial era Missão da Fé Apostólica. Esta Missão da Fé Apostólica trabalhou sempre orientada, coordenada, conduzida, guiada pelo Espírito de Deus. Em 1914, se reuniram 300 pastores nos Estados Unidos e fundaram as Assembleias de Deus. Enviaram missionários para o Brasil para pregar o que os homens de Deus já estavam pregando. Aí, influenciados por este mover, eles mudaram o nome de Missão da Fé Apostólica e colocaram Assembleias de Deus no Brasil. Uma igreja que antes de nascer já estava com homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Uma igreja que no decorrer de toda a sua história
sempre esteve repleta de pessoas que não entristecem o espírito, de pessoas zelosas, que de tão zelosas são chamadas de caretas, de radicais. Mas uma igreja que saqueou o inferno neste país, uma igreja que ganha almas, uma igreja que vê Deus batizando com o seu Espírito, uma igreja que prega Jesus, uma igreja que não deixa que o ensino morra, mas todos os domingos tem escola bíblica dominical, todos os dias específicos na semana tem um culto de doutrina, e doutrina é ensino. Por quê? Porque esta é a marca de uma igreja que Jesus fundou. Essa é a marca de uma igreja que Deus projetou. E o crente, ele tem uma necessidade de ser batizado no Espírito e pelo Espírito. Não tem como você almejar trabalhar na obra de Deus, entenda isso, se você não for revestido de poder. Se não for revestido de poder, me perdoe, me desculpe, mas você não tem como nem opinar. Que é isso, pastor? Não tem. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E o nosso intelecto, a nossa mente, os nossos conhecimentos, o nosso QI, a nossa riqueza epistemológica, em nada contribui para a obra, se nós não formos cheios do Espírito Santo. Agora, se nós formos cheios deste Espírito, o Espírito de Deus, tudo o que você já tem de conhecimento, ele vai avivar, abrilhantar e aproveitar na obra dele. Sem o Espírito, não podemos mover um pé. Com o Espírito, saltamos muralhas e nem vemos. Para encerrar, eu vou contar algo, uma pequena experiência, para te dizer quantas coisas o Espírito pode fazer na tua vida. Eu sou servidor público, cheguei em 2018 a uma determinada repartição, e quando eu cheguei, lá já estava tudo estabelecido, não tinha espaço para ninguém. Eu era só um corpo estranho, judiado todos os dias, humilhado. Lá na nossa casa, bairro de Fátima. E chegou um ponto que eu não suportei mais. 3 da manhã, indo para o serviço, para o departamento, eu disse: Senhor, eu não aguento mais. Ou o Senhor põe a mão, ou eu vou pedir para sair. Eu não suporto isso, Senhor. É o cúmulo da desonra. Era 3 da manhã. Peguei a viatura com a equipe, viajamos para Arame. Madrugada de viagem, dia seguinte, mais ou menos 13 horas, o grupo de serviço, o grupo do departamento, começou assim, ó. Delegado fulano de tal, saiu do grupo. Tal. Saíram 6 do grupo. Eu olhei, me assustei. Aí veio um texto: meus amigos, meus queridos, tal, agradeço pelo tempo que estive aqui, tal. Saíram, foram arrancados, removidos. As portas se abriram. Pastor, não estou entendendo.
Quando eu fiz aquela oração, eu estava em um estado de desespero tão grande, que era eu falando para Deus e o Espírito falando dentro de mim. Eu te guardo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem cuida de ti. Eu brigando com algo que falava dentro de mim. 3 da manhã, 13 horas, eu vi o resultado daquela voz que confortava o meu coração. Um crente cheio do Espírito, até a oração dele é diferente, porque não existe monólogo, tem diálogo. Você fala e você ouve, você fala e Deus responde. Eu te convido a baixar a tua cabeça por um momento. Nós vamos orar. E eu vou pedir a Deus que Ele coloque em você, que Ele dê a você esta bênção, esta dádiva de você ter intimidade e comunhão com Deus através do Espírito Santo. De você falar com Deus e você ouvir a voz de Deus. Onde tu está sentado, aí mesmo, começa a orar e pedir a Deus que te encha de poder, que te encha do Espírito dele e que desenvolva intimidade e comunhão com ele. Pede a Deus, só pede. Oramaie sumianda acaso miandei alemanasso. Orei acaso mianda so me afaço que nerras. Senhor, em o nome de Jesus, a tua palavra foi semeada. E no nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que o Senhor faça gerar frutos. Que nasça, Senhor, uma nova dimensão espiritual na vida do teu povo. E que este povo, Senhor, possa experimentar um revestimento do teu Espírito sobre as suas vidas. E que este povo, Senhor, possa sentir a tua presença tal como eu estou sentindo. E que este povo possa ser cheio do teu Espírito. Alcança, Senhor, esta alma que te busca. Alcança esta alma, Senhor, que por muitas vezes não se sente capaz, que por muitas vezes não se sente digna de estar na tua presença. Derrama o teu bálsamo sobre este coração agora, Senhor, e renova, desperta, aviva, Senhor, em nome de Jesus. Que esta igreja, este povo, experimente, Senhor, um avivamento pelo teu Espírito Santo. E que este povo possa ter um cântico novo nos seus lábios. Cânticos espirituais. Que a dona de casa, quando estiver lavando a sua louça ou varrendo a sua casa, possa, Senhor, ser arrebatada pelo teu Espírito, e com lágrimas e línguas estranhas, esta mulher de Deus seja renovada. Meu Deus, que os teus servos, quando estiverem no trânsito, dirigindo, eles recebam também, Senhor, a visita do teu Espírito Santo e comecem a falar em línguas estranhas dentro do seu carro de vidros fechados, tendo uma experiência sobrenatural com o Senhor. Senhor, tudo o que eu estou te pedindo é para a glória do teu nome, exaltação da tua majestade e também, Senhor, para o
o crescimento da tua noiva, da tua eleita, da coluna e da firmeza da verdade, da igreja do Deus vivo. Senhor, abençoa esta obra, abençoa esta igreja, abençoa este povo. Enche-nos, meu Pai, com teu Espírito Santo. É o que eu te peço, junto com a tua igreja, em o nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.